Opa, beleza? Vamos falar sobre a lógica do cálculo do imposto conhecido como DIFAL. Alguns conhecem como DIFAL saída. Esse imposto está previsto na Emenda Constitucional 87 de 2015 e também no Convênio 93 de 2015. E o primeiro aspecto que eu quero mostrar para você é o seguinte: você sabe calcular esse imposto? Muitas pessoas até conhecem o cálculo desse imposto, mas agora tem uma outra pergunta para você. Você aprendeu a calcular da forma geral ou da forma específica? Por que eu estou falando isso? A forma geral é aquela prevista no Convênio 93 de 2015, onde você tem o valor da operação, que seria o valor ali total da nota fiscal, e você já aplica diretamente a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual destacada na nota fiscal. Essa é a forma geral. E o problema é que essa aplicabilidade não funciona em todos os estados. O ICMS, como nós sabemos, é um imposto estadual. E apesar de que os estados devem obedecer à lei maior, que é a Constituição Federal, e a lei Candir, que é a lei complementar que trata do ICMS, os estados possuem tratativas específicas quanto ao cálculo do DIFAL, bem como outros impostos. Então isso você precisa guardar na sua mente e no seu coração. O ICMS sempre vai ter tratativas específicas para cada estado. E o que significa o DIFAL? Que imposto é esse? Esse imposto ele tem como origem, ou seja, o seu fato gerador, a situação que faz com que as empresas são obrigadas a pagar esse imposto é uma venda interestadual, ou seja, uma saída interestadual, com destino ao consumidor final. E este consumidor final não pode ser contribuinte do ICMS. Pergunta, o que é consumidor final? É aquele que não vai dar continuidade na circulação da mercadoria. Então nós poderíamos traduzir para uma compra que alguém fez para uso, consumo ou então ativo imobilizado. E quem não é o contribuinte do ICMS? O melhor exemplo é a pessoa física. Ela não é contribuinte do ICMS. E quem vai ser então o contribuinte do ICMS? Poderíamos citar comércio, indústria, são todos aqueles que realizam com a habitualidade circulação de mercadoria. Enfim, é um assunto muito extenso e quem sabe em outra oportunidade nós podemos falar sobre isso. Mas a questão aqui é sobre o cálculo deste imposto. Então você já entendeu o fato gerador. Uma empresa vendendo, por exemplo, para pessoa física, mas poderia ser também para uma empresa que é prestadora de serviço. Porque prestador de serviço não é contribuinte do ICMS, é contribuinte do quê? ISS, Imposto sobre Serviço. Mas vamos imaginar a situação que eu coloquei ali no Stories, a nossa pergunta. Uma venda, uma empresa de São Paulo, realizando uma venda para pessoa física no estado de Minas Gerais. Essa pessoa física, logicamente, é uma consumidora final e não é contribuinte do ICMS. Logo, nasceu o fato gerador, ou seja, a empresa terá que pagar o DIFAL. E o grande detalhe é, essa empresa de São Paulo precisa consultar as regras deste imposto no regulamento de ICMS do estado do destinatário, que no nosso caso é Minas Gerais. Então, todas as vezes que você tiver um cliente que realizar uma venda com essas características, lembre sempre disso. Você precisa conhecer as regras específicas do estado do destinatário. E como que Minas Gerais trata esse imposto? É o que nós vamos aprender. O primeiro passo que nós precisamos fazer é acessar, portanto, o regulamento de ICMS do estado do destinatário. Então nós estamos aqui no regulamento de ICMS do estado de Minas Gerais. Nós precisamos vir nessa opção aqui, ó, no artigo 43, que vai tratar da base de cálculo. E aqui no artigo 43, nós vamos procurar o parágrafo 8, inciso 2. Olha o que o parágrafo 8 diz, ó. Para o cálculo da parcela do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual devida a esse estado, será observado o seguinte. Então, o que diz aqui, ó? Nas hipóteses dos incisos 12 e 13. O que fala esse inciso 12 do artigo 1º aqui? Ó? É justamente o fato gerador do DIFAL. Vamos abrir juntos aqui.
Olha o que diz, ó. A operação interestadual que destine mercadoria ou bem a consumidor final não contribuinte do imposto. É o nosso fato gerador, localizado neste estado, relativamente à parcela do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Então vamos voltar para o parágrafo 8, inciso 2. Diz o seguinte, ó, para fins disposto no artigo 49, a base de cálculo vai ser ao valor da operação ou prestação será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna ao consumidor final estabelecida nesse estado para mercadoria ou serviço. Ou seja, eu preciso pegar o valor da operação e incluir a alíquota interna da mercadoria em questão. Então vamos abrir aqui para a gente lembrar das informações que eu passei ali. Se trata de uma venda interestadual de São Paulo para Minas Gerais, então conforme resolução número 22 de 1989, aplique-se 12%. A alíquota da mercadoria, eu já passei, né? É 25%, mas se você tiver a necessidade de consultar, aí você precisa acessar o artigo 42. E o FEM é o Fundo de Erradicação da Miséria, já é um fundo de combate à pobreza. É um adicional que existe sobre algumas mercadorias na alíquota de CMS. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais, eu vou abrir para você o decreto aqui. Através desse decreto 46.927 de 2015, ele traz aqui uma lista de mercadorias que incide esse FEM, esse Fundo de Combate à Pobreza. E na pergunta que eu fiz ali no Stories, eu até destaquei que era o NCM 3305. Tem uma particularidade, até tá aqui, ó, exceto shampoo. Eu tinha falado ali mercadoria shampoo, mas enfim, shampoo não entraria nessa questão do FEM, apesar de ter a NCM 3305. Mas para fins didáticos, porque o objetivo aqui é entender o cálculo, vamos considerar sim que ela tem esse adicional de 2%. Então voltando aqui, ó, alíquota interna 25% e tem esse adicional de 2%. E o valor da operação R$ 139,10. Voltando para o nosso cálculo, eu preciso então pegar o valor da operação, que nós vimos ali que é R$ 139,10, e incluir o valor do imposto considerando a alíquota interna. A alíquota interna, no nosso exemplo, é 25% mais 2%, ou seja, 27% que eu preciso incluir no valor da operação. E como que nós fazemos isso? No estado de Minas Gerais tem essa particularidade aqui. Para você incluir, você precisa pegar o valor da operação e dividir por 1 menos a alíquota interna mais o FEM. Ou seja, 25% mais 2%, 27%. Então você precisa dividir R$ 139,10 por 0,73, que nós chamamos de coeficiente. Então você precisa pegar 1 menos essa alíquota interna, né, e se tiver FEM adicionar, e subtrair. Ou seja, 1 menos 27%, nós achamos esse coeficiente de 0,73. E dividimos, portanto, R$ 139,10 por 0,73 e achamos esse valor de R$ 190,55, que nós chamamos de nova base de cálculo. E agora fica simples para nós. Nós vamos separar agora o cálculo do DIFAL e o cálculo do FEM. O cálculo do DIFAL, eu pego a base de cálculo, R$ 190,55, e aplico a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. 13% por quê? É 25% da mercadoria menos 12% da alíquota interestadual. Logo, eu tenho 13%. Multiplicando aqui, nós chegamos a esse valor de imposto de R$ 24,77. E o cálculo do FEM é mais simples ainda. Eu vou pegar essa nova base de cálculo e aplicar os 2%, logo eu tenho R$ 3,81. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então curta esse vídeo, faz um comentário ali bacana, compartilha. Tamo junto, conta comigo sempre. Valeu!